A Xuxa Meneghel, ela participou de uma live com o pastor Hermes Fernandes. Ele é escritor e é líder da Igreja Reina. O livro mais vendido dele é sobre a homossexualidade da sombra da lei à luz da graça, que busca argumentar à luz da Bíblia, né, porque a homossexualidade não é pecado segundo ele. Ele afirma que é parte da criação de Deus e que ninguém nasce homossexual como castigo. Na conversa, Xuxa Meneghel afirma que é possível provar cientificamente que qualquer pessoa pode nascer homem ou mulher ou qualquer outro gênero, né? E sobre o termo família tradicional, ela afirmou que não entende o que é tradicional para os cristãos e diz que queria muito entender o que se passa na nossa cabeça, na cabeça dessas pessoas, né? Na nossa cabeça. Então, Xuxa, se você estiver assistindo essa live ou você chegar a assistir, nós vamos te explicar o que é que passa na nossa cabeça, né? Baseado aqui na Bíblia Sagrada. Vamos colocar o vídeo e aí a gente vai argumentando em cima do vídeo, tá? Se vocês tiverem aí alguma fala em cima do vídeo, algum argumento, vocês podem levantar a mão aí que eu pauso aqui, tá bom? Bora lá? Preparados Vamos lá. aí? Vambora. Vamos lá. Meus parabéns por você conseguir fazer com que a gente também se coloque nos eixos, sabe? Com as suas palavras, sempre com palavra de, sabe? A Bíblia na tua boca não fica pesada. Às vezes eu tenho a impressão de que ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Não é possível. Ou estão lendo outra Bíblia, ou estão lendo a mesma Bíblia, mas com lentes diferentes. Porque você vai encontrar na Bíblia de tudo, sabe? Você pode pensar versículos bíblicos, passagens bíblicas, para justificar a homofobia, para justificar até genocídio, para justificar muita coisa errada. Mas quando você vai a Jesus, sabe? Quando você toma Jesus como filtro de tudo, sua perspectiva muda. Porque Jesus nos propõe uma espiritualidade humanizante. Eu vou pausar aqui e vou perguntar para o pastor Claudinei Oliveira. A Bíblia é pesada, pastor Claudinei? Porque, segundo ela, a Bíblia na boca do pastor Hermes, né, ela se torna mais leve. Comenta isso para a gente aí. Então, pastor Giovanni, antes de mais nada, o que esperar de Xuxa, né? O que esperar da Xuxa que acredita em duendes, né? O que esperar da Xuxa que defende várias teses e várias teorias que vai contra tudo aquilo que são os princípios de Deus. A Bíblia não é um livro pesado, e como Xuxa, muitas pessoas no período de Jesus, né, falou essas mesmas palavras. Se nós formos observar, a Bíblia Sagrada nos mostra, né, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso de número 60, da seguinte forma, João, a partir do verso 6, a partir do verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza-vos? Ou seja, Jesus foi bem claro, o pastor Giovanni colocou até aí na tela, né? Jesus foi bem claro no seu discurso e os discípulos começaram a dizer: Senhor, está pesado demais o teu discurso, está muito pesado as tuas palavras. E Jesus, sabendo que os discípulos estavam murmurando dentro deles, Jesus disse: vocês estão escandalizados com a minha pregação? E em outra passagem, Pedro, vendo as pessoas indo embora diante do discurso, disse para Jesus assim: mestre, Senhor, está todo mundo indo embora com esse discurso pesado e duro que o Senhor está trazendo. E Jesus disse: pode ir embora também com eles, Pedro. Vai embora com eles. E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Ou seja, essas pessoas, pastor Giovanni, eles não querem palavra de vida eterna. Eles querem palavras para massagear o seu ego, palavras que venham massagear os seus pecados de estimação. Por isso que o discurso de Jesus e o discurso do Evangelho, para eles é uma loucura, pastor Giovanni. Muito bem colocado. Pastor Tiago, você quer fazer algum comentário em cima disso? É o que o pastor Claudinei já falou, né? Na verdade, para essas pessoas, elas querem ouvir o que afaga o ego, né? O que faz com que elas venham aí a ter o seu ego acariciado. Mas elas precisam lembrar que a Bíblia toda, ela é uma mensagem ao arrependimento do ser humano.
E antes da Bíblia falar para nós que nós temos a salvação, que nós vamos ter a vida eterna, que nós vamos morar com Jesus, que nós vamos experimentar um lugar maravilhoso que é o céu, ela fala para nós que nós somos pecadores, estamos afastados da glória de Deus por causa do nosso pecado, e para que nós venhamos a gozar das bênçãos de Deus, nós precisamos nos arrepender. Então, se a Bíblia não bater direto no nosso pecado, nós não vamos fazer isso. Não tem como nós nos arrependermos daquilo que nós achamos que é certo. E a Bíblia vem fazendo essa divisão e falando, você está errado e você precisa se arrepender. Então, quando alguém diz que a Bíblia ela não está sendo pesada na boca de alguém, a gente precisa analisar bem o que ela está querendo dizer com pesada, né? Porque o evangelho, o evangelho ele nos constrange. A gente tem que confronta, constrange, a gente tem que sair confrontado de uma pregação evangélica, não é verdade? Exato. O profeta Jeremias ele é usado por Deus, ele diz, né? Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. E o que é a penha? A penha é a vida do homem, é o coração duro que quer viver nos seus deleites, nos seus pecados. Então a gente precisa ouvir a verdade do evangelho, né? Quando alguém diz que o evangelho está sendo leve, a gente tem que investigar bem e ver qual que são os pontos aí que ela está vendo a leveza do evangelho, né? O evangelho, ele não é um fardo pesado, mas eles são palavras que nos levam a buscar uma mudança de vida. Nesse caso aí, a leveza desse evangelho é que ele escreveu até um livro, né? Mostrando que a graça, ela colhe sem exigir uma mudança. A hipergraça, né, que está sendo pregada hoje, né? E é outra coisa, pastor Giovanni, pastor Tiago, pastor Rodrigo, a gente percebe no início dessa fala entre Xuxa e esse suposto pastor, que ali há uma troca de elogios, uma troca de afago, né? Então ela afaga ele e ele afaga ela. Então fica esse lambe-lambe, essa bajulação barata, você está entendendo? Porque é isso que essas pessoas gostam, né? Desse afago, dessa bajulação, porque aí o ego é inflamado, como o pastor Tiago disse, né? Eles gostam disso, né? Eles querem isso, quando na realidade o evangelho manda nós renunciarmos a nós mesmos. O evangelho manda nós negarmos a nossa vontade e tomarmos a cruz de cada dia. E isso, aos ouvidos dessa gente, se torna uma loucura. Pastor Rodrigo, o senhor que é considerado João Batista aqui da nossa igreja, porque quando o Rodrigo prega na ceia, rapaz, a gente sai de lá com o lombo quente. Mas é gostoso. É gostoso. É melhor do que se ouvir recebe o carro, recebe a casa, recebe isso, toma. É a palavra que vai nos levar ao céu. É uma palavra cristocêntrica. E a palavra cristocêntrica, ela exige renúncia, exige sacrifício. O que o senhor acha, pastor Rodrigo, dessa questão aí da Bíblia tá pesada, da Bíblia tá leve? Não, eu achei interessante, eu fico olhando esse pseudo pastor, escritor aí, né, dizendo que a lente nossa tá com defeito. Eu acho que tá com defeito é a lente dele, né? Falar uma palhaçada dessa, né? Assim, eu vou falar a verdade. A Bíblia, irmãos, não tem curva, irmãos. Se for para mim pagar o preço por causa disso, eu vou pagar até o fim, porque diz aí 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizar a sua própria consciência? Por exemplo, um fazendeiro, tem aquele monte de boi na sua fazenda, ele vai lá, pega aquela marca, né, pastor Canei? Lá um registro dele, a sua inicial lá, por exemplo. Vamos supor que o pastor Canei é o fazendeiro, vai lá, pega o C de Claudinei, põe lá no carimbo lá e aquece num fogo e aplica nos animais, que ali nunca mais sai. Ou seja, está cauterizado. Assim está a mente desses doutores que se dizem entendedores da palavra e dizer que a Bíblia apoia esse tipo de comportamento. Inclusive tem aqui outro versículo muito forte, pastor Giovanni, que está em Romanos, capítulo 1, e o versículo 26 e 27. É claro, irmãos, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso
natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, esse negócio de igrejas, como é que fala o nome, Giovanni? Ele falando inclusiva, irmão. Olha, pode ser inclusiva para o homem, porque para Deus, irmão, infelizmente, Deus é amor, muito bem, mas eles esquecem de falar que ele é justiça, irmão. Não tem, é só você pegar a ele mulher... Ele vai falar sobre justiça no ponto de vista dele aí. Daqui a pouco ele vai falar. Então, é só você pegar... Gente, o pior cego, como diz o Giovanni, é aquele que não quer ver. Pega o homem e a mulher. Cada um tem uma função diferente. Não adianta querer transformar um homem em uma mulher e transformar a mulher num homem. Isso, o homem consegue até colocar hormônio, fazer que pareça ser um homem ou pareça ser uma mulher. Mas você sabe que interiormente não condiz. Não tem como acontecer uma troca. E tá acontecendo o que, gente? O que tá acontecendo? O diabo tá conseguindo enganar as pessoas, que tem muitas igrejas conhecidas, tem uma igreja super... Vou colocar para vocês aqui o vídeo do pastor declarando ao vivo que a igreja dele agora é uma igreja inclusivista.